Olá, amantes de terror, tudo bem com vocês? Espero que sim, então vamos nos assustar? No vídeo de hoje trago 3 histórias de terror que irão dar muito medo, então já deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal, e não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser notificado. Aqui postamos vídeos todos os dias. Agora fiquem com a história. O Anjo Sombrio. Nos últimos dias, encontrei-me com uma nova disposição espiritual. Por muito tempo, permaneci imóvel na cama de um hospital, esperando ser tomado pelo doce beijo da morte. No entanto, o destino não me agraciou com essa dádiva. Neste momento, o desprezo que sinto por esse serafim sombrio ultrapassa em proporções inimagináveis o horror que se pode esperar de um cadáver que, ao remover sua mortalha, ergue-se do caixão durante seu próprio funeral. Antes de prosseguir, é necessário esclarecer as circunstâncias que me deixaram enfurecido e, posteriormente, doente. Minha esposa e eu decidimos há muito tempo passar as festividades de fim de ano na casa do Estê, no interior do Paraná. Ocorreu que aquele que era pretendente da minha amada antes mesmo de nos conhecermos e nos apaixonarmos, também estaria na pequena cidade. Era de conhecimento geral que Manuel, irmão de minha amada Lucy, sempre teve uma afinidade maior com aquele rude bandido do que com qualquer outro homem que havia pedido a mão da belíssima dama em casamento, fato tão inegável quanto a aversão da jovem pela mesma pessoa, se é que podemos chamá-la assim. Também era sabido por todos que nosso casamento havia se tornado um tormento nos últimos 2 anos. Mas ninguém sabia que, com as semanas que encerravam aquele fatídico ano, esperávamos renovar nossa esperança e retornar ao estado de felicidade, celebrando novamente nossos votos feitos no altar da igreja durante nossa estada naquela casa. Chegamos ao amanhecer na casa do Estê, onde seríamos acolhidos durante as 2 últimas semanas de dezembro. Um antigo membro da família nos informou que Manuel havia decidido convidar meu algoz para jantar conosco na véspera de Natal. Sorrateiro e vil, M traiu a confiança de nossa amada Lucy, revelando a ele todos os nossos conflitos. Essa vilania me consumiu a ponto de sentir um calor no peito como nunca antes. Não é preciso dizer que a fúria tomou conta do meu corpo, fazendo com que meu rosto ficasse completamente ruborizado, e meu olhar franzido expressasse a ira de uma fera. Expressei minhas preocupações ao membro da família, o chefe da casa. Não há motivo para se preocupar com isso. O Sr. F se tornou um cavalheiro dos melhores modos possíveis, respondeu-me o patriarca idoso. No entanto, não demorou muito para que M entrasse na rústica casa acompanhado do Sr. F, surpreendendo tanto Lucy quanto a mim. Seus gestos eram típicos de um nobre, e as roupas de seda que vestia, embora não fossem extravagantes, eram extremamente refinadas. O sujeito era forte, com um porte robusto, e quando digo isso não quero dizer que ele era gordo, mas sim musculoso. Muito forte. Eu, por outro lado, era franzino como uma ave. Assim que entrou, ele foi galante e cortejou cada uma das mulheres da casa, embora tenha demonstrado pouco ou nenhum entusiasmo ou interesse por elas. Ele se colocou diante de Lucy, a reverenciou como uma princesa, tomou sua mão e a beijou. Ela se entregou ao encanto daquele homem que, por trás da máscara de nobreza, era tão estúpido quanto uma porta e rude como um macaco. Como se isso não bastasse, o sujeito pegou Lucy pelo braço e a levou para fora da casa em um passeio que parecia durar uma eternidade. Enquanto eles saíam, todos olharam para mim, que me tornei uma estátua. E estavam atônitos. Eu dei de ombros, com frieza, dei meia volta, entrei na sala de estar, fechei a porta e coloquei mais lenha na lareira, aquecendo o ambiente, e me sentei na poltrona mais próxima do fogo. Conforme o tempo passava, o espírito da ira tomava conta do meu coração. Desejei o fim deles. Não apenas a morte de F, mas também a morte de M por sua perversidade, e a morte de L por se entregar apaixonadamente aos braços daquele homem. Era apenas um desejo. E foi um desejo que bastou. Por que não tornar o desejo realidade? Perguntou-me uma voz sinistra.
Fiquei horrorizado, pois eu tinha certeza de que havia trancado a porta e estava sozinho no cômodo. Quem está aí? Perguntei, atônito. Não obtive resposta imediata. Olhei ao redor e percebi que estava sozinho. 3 disparos serão suficientes, disse a voz sinistra e rouca. Então, um vento forte quebrou as janelas, invadiu o ambiente, que ficou cada vez mais escuro, e apagou a brasa crepitante que me aquecia. Calafrios percorreram meu corpo. O suor escorria pelo meu rosto. Eu mal conseguia enxergar a poucos centímetros de distância. O ar frio enchia meus pulmões, dificultando minha respiração. O medo substituiu a raiva. Eu desejava sair dali, mas meu corpo estava paralisado pelo pânico. Ouvi um ruído arrastado e uma faísca surgiu no chão, tocando meus pés. Ajoelhei-me e peguei o objeto que estava envolto em um lenço preto de cetim. Era um revólver antigo, carregado com 3 balas de prata. 3 disparos serão suficientes, repetiu a voz rouca, que se aproximava. Quem está aí? Perguntei novamente. Dessa vez, obtive uma resposta. Eu sou o Serafim Sombrio, que veio buscar 4 almas hoje, mas apenas 3 disparos serão necessários. A escuridão do cômodo desapareceu imediatamente. Uma das filhas do dono da casa informou-me pela porta que L e F haviam retornado do passeio e estavam esperando por mim no café da manhã na sala de jantar. Mantive a arma escondida dentro do lenço e certifiquei-me de que a ponta não estivesse à mostra. Então, segui a moça que me esperava e, ao entrar na sala de jantar, vi que ela estava sentada ao lado de F e o único assento vago ficava na outra extremidade da mesa. Ele ainda está cortejando ela, pensei. 3 disparos serão suficientes, disse a voz, a mesma que ouvi na sala, mas agora dentro da minha cabeça. 3 disparos para 4 almas, murmurei baixinho. Você disse alguma coisa, querido? Perguntou Lucy. Então, empunhei o revólver, revelando-o a todos. Disparei 3 vezes antes que o lenço de cetim caísse no chão. As balas atingiram o coração de M e F, e o Serafim Sombrio os levou em questão de minutos. Lucy morreu instantaneamente, e a bala atingiu sua têmpora esquerda. Depois disso, foi atacado na cabeça pelo filho do dono da casa. Enquanto perdi a consciência, pensei eu sou a 4ª alma. Então, acordei no hospital, o que me surpreendeu muito, e o médico veio até mim. Ele me deu a notícia que me fez desejar o beijo da morte como um ato de misericórdia diante do sofrimento que eu havia infligido a mim mesmo. Sua esposa, disse o médico, estava grávida. Ela e a criança morreram. Um lugar feliz. Lembro-me vividamente do momento em que meu pai me ensinou a brincar de um lugar feliz. Ele simplesmente disse para irmos até o armário, fechar a porta, garantir que estivesse escuro, fechar os olhos e imaginar um mundo completamente oposto ao nosso, um lugar livre de tristeza, brigas e doenças. Meu pai costumava fazer isso quando não tínhamos comida na mesa durante o jantar, ou ele pedia para eu fazer isso com meu irmão mais novo quando começávamos a discutir com minha mãe. Foi há muito tempo atrás. Agora sou adulto, casado com uma mulher um pouco mais jovem. Nosso relacionamento sempre teve altos e baixos. No entanto, após muitos anos juntos, os momentos difíceis começaram a prevalecer, tornando nossa união uma verdadeira desgraça. Já não dormíamos mais juntos, e o único elo que nos unia era nosso filho Daniel, que agora tem 8 anos. Fomos convidados para uma festa na casa dos vizinhos e bebemos um pouco. Sob o efeito do álcool, acabamos dormindo juntos depois de tanto tempo. Poucos dias depois, minha esposa me revelou que estava grávida. Foi uma surpresa para mim, especialmente porque ela não desejava ter outro filho. Nos primeiros exames, os médicos nos informaram que nosso filho poderia ter alguns problemas de saúde. Quando ele nasceu, já tínhamos certeza de que sua vida seria breve.
Os médicos chamaram sua sobrevivência de um milagre. Nesse momento, as coisas ficaram um pouco estranhas. Eu estava em uma fase de aceitação da condição do nosso bebê, enquanto minha esposa sorria, encontrando felicidade naquela criança. Parecia que ela tinha um propósito para viver e se dedicava inteiramente ao nosso filho. Além dos problemas de saúde, o bebê tinha necessidades alimentares específicas, mesmo consumindo pequenas quantidades. Daniel, nosso filho mais velho, realmente se importava com ele. Não quero parecer indiferente em relação ao meu próprio filho, é apenas uma observação sobre aquele momento em nossas vidas. A única coisa que me incomodava, talvez a única coisa, era o fato de ele não dormir. Passava a noite acordado, chorando e exigindo atenção, enquanto minha esposa passava a noite toda com ele, carregando-o em seus braços e percorrendo a casa. Estava claro que nosso filho Daniel não aguentava mais ver aquele sofrimento. Eu precisava fazer algo para acalmá-lo, então ensinei-lhe a brincadeira do lugar feliz. Coloquei-o dentro do armário, sentei ao seu lado, fechei a porta e pedi que fechasse os olhos, imaginando um lugar oposto à nossa casa, um lugar feliz. Ficamos em silêncio no escuro, ouvindo apenas nossa respiração. Quando abri a porta, vi um sorriso no rosto do meu filho. Parecia que tudo havia melhorado, pelo menos aparentemente. Fui surpreendido pelos gritos da minha esposa me chamando. Fui até ela e encontrei nosso filho imóvel, pálido e sem respirar. Levamos ele ao médico, e lá nos disseram que, após tanto sofrimento, ele finalmente havia falecido. Minha esposa desabou em lágrimas, e eu tentei mostrar tristeza, embora secretamente esperasse por isso. Até então, não havia contado nada para nosso filho mais velho. Foi apenas durante o enterro de seu irmãozinho que finalmente lhe contei que o bebê havia falecido. Daniel ficou triste, mas não demorou muito para aceitar a realidade. A partir desse ponto, as coisas se tornaram turbulentas em nossa casa. Minha esposa passava o tempo todo lamentando e sempre arrumava uma desculpa para brigar comigo, como se eu fosse culpado por alguma coisa. Ela mal dava atenção ao nosso filho, como se ele nunca tivesse existido. Ela só pensava naquele fruto, mesmo sabendo que ele havia sofrido tanto nos meses em que esteve conosco, mas ela negava tudo e começou a me odiar em todos os sentidos. Eu não consegui dormir naquela noite. Nossa última discussão foi intensa, e eu precisava relaxar. Lembrei-me do lugar feliz. Entrei no armário do quarto do meu filho enquanto ele dormia. Fechei os olhos e imaginei um mundo invertido. Uma vida em que éramos felizes. Fiquei ali por um tempo e acabei adormecendo. Ao acordar e sair do armário, percebi algo estranho, e a casa estava completamente diferente. As roupas que eu vestia haviam trocado de cor, minha camiseta branca estava rosa e meu shorts rosa estava branco. A maçaneta da porta estava no lugar errado. Comecei a caminhar pela casa e encontrei meu filho de costas no corredor. Quando coloquei a mão em seu ombro, pedindo que se deitasse. Olhei na minha direção e vi algo que não se parecia com meu filho, era uma criatura horrível, seu rosto estava desfigurado, assim como as pessoas assustadoras do filme O Chamado. Cai no chão, gritando de medo. Minha esposa apareceu no corredor, mas ela estava diferente, estava sorrindo para mim. Eu não entendia o que estava acontecendo. Voltei para o quarto do meu filho e tranquei a porta. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo, algo relacionado ao jogo do lugar feliz. Então entrei no armário novamente e desejei que tudo fosse apenas um sonho. Depois, voltei para o quarto e meu filho estava dormindo. Tudo parecia normal, como se eu tivesse saído de um pesadelo. A partir desse dia, nunca mais pensei em brincar de lugar feliz e pedi ao meu filho que não brincasse mais. Lembro que cheguei em casa, entrei no meu quarto e chamei meu filho. Daniel não respondia. Fui até o quarto dele e o vi saindo do armário com minha esposa. Ela estava sorrindo.
Fiquei confuso e Daniel também sorria, parecendo feliz. Eu sabia o que estava acontecendo. Parecia que aquele estranho jogo do meu pai funcionou com ela. As coisas pareciam boas até que... Bem, minha esposa começou a ficar completamente paranoica, dizendo que estávamos no lugar errado e que precisávamos ir para o lugar feliz. Ela passava quase todos os dias no armário, no quarto do meu filho, e ele, muitas vezes, estava com ela, alimentando a loucura que criaram. Tudo era culpa minha. Às vezes, dava para ouvir um riso de bebê baixinho, e nessa altura, era possível perceber o quanto ela havia enlouquecido imitando uma criança. Estávamos jantando quando ela começou a repetir as mesmas coisas de sempre, que estávamos no lugar errado. A raiva tomou conta de mim, eu já estava farto de tudo isso. Larguei a colher com a sopa, nosso filho nos olhava, foi a primeira vez que gritei com minha esposa, dizendo a ela as coisas que ela precisava ouvir, pedindo para que aceitasse a maldita morte do nosso filho. Não sei o que deu em mim. Me aproximei do meu filho para pedir desculpas e algo forte bateu em minha cabeça. Minha esposa havia amarrado meus braços e pernas, dizendo que tudo ficaria bem. Ela arrastou meu corpo e o do meu filho, que estava desacordado e sangrando na cabeça. Aquela mulher parecia louca, pior do que antes. Um cheiro de álcool pairava no ar. Ela disse que acabaria com essa realidade errada em que vivíamos. Como uma alucinada, arrastou o corpo do meu filho de volta para o armário e me arrastou junto. Tentei lutar, mas não adiantava. O cheiro forte de gasolina ficou cada vez mais intenso, até que ela entrou no quarto com uma garrafa cheia de gasolina e derramou sobre meu filho e sobre mim. Eu não pude gritar por socorro, pois minha boca estava amordaçada. Tentei lutar, mas não adiantava. Ela colocou gasolina em seu próprio corpo e disse que tudo ficaria bem. Ela fechou a porta do armário. O cheiro de álcool estava insuportável, me deixando tonto. Sentada ao lado do meu filho e de mim, minha esposa acendeu um isqueiro, e uma explosão ocorreu. Acordei um pouco atordoado e gritei alto, ainda sentindo o cheiro de gasolina. Ouvi minha esposa falando na cozinha, vi o sorriso do meu filho e algo estranho. Também pude ouvir o riso de uma criança pequena. Me aproximei da cozinha e vi minha esposa com a pele escura, os olhos cinzentos, parecendo um monstro com o rosto deformado. Meu filho estava na mesma condição, e ela segurava uma criança. Nosso filho que havia falecido. Tentei correr, mas quando coloquei a mão na maçaneta da porta, ela estava no lugar errado. Entidade habitando o corpo do meu esposo. Alimento meu gato, Nicholson, com um pouco de ração e coloco água para que ele não me incomode mais tarde. Parece que vai chover, pois a mulher do jornal mencionou uma possível tempestade para esta noite. Será melhor usar 2 cobertores para garantir uma noite tranquila de sono. Acordei com Nicholson fazendo barulhos ao pé da cama. Ele parecia agitado e queria sair pela janela, mas ela está muito alta. Preciso levá-lo para fora. Seus olhos estão arregalados e ele está tenso. Está muito assustado. Fico preocupada com o meu gato, mas espero que ele apenas queira fazer suas necessidades lá fora. Ao abrir a porta, ele me arranha e sai correndo, desaparecendo no quintal. A chuva está fraca, e talvez continue assim durante a noite. Dirijo-me à cozinha para preparar um pouco de chocolate quente. Isso me ajuda a relaxar e voltar a dormir quando acordo. Estou saboreando a bebida quente deliciosa enquanto volto para o meu quarto. Ao passar pela escada que leva ao porão, percebo uma luz vindo da porta. Fico curiosa e me aproximo, observando que a porta está aberta. Normalmente, não a deixo destrancada por questões de segurança. Ao chegar perto da porta, noto pegadas de lama, indicando que alguém entrou em minha casa. Fico um pouco assustada, mas ao mesmo tempo ignoro, fechando a porta rapidamente e seguindo para o meu quarto. Ao me aproximar das escadas, sinto um arrepio.
Ao mesmo tempo, a temperatura do ambiente cai drasticamente. Fico tão fria que deixo cair a xícara de chocolate no chão, derramando o líquido que me faria adormecer. Precisarei voltar à cozinha para pegar um pano. Enquanto me dirijo novamente à escada, abaixo-me para limpar o chão e, nesse momento, percebo algo. É alguém dentro da casa, uma sombra que me observa, escondida na escuridão da sala. Está escuro e não tenho coragem de acender a luz para ver quem é. Em um instante, um relâmpago ilumina toda a sala, e por uma fração de segundo, vejo que é meu esposo. Fico chocada e, ao mesmo tempo, amedrontada, pois não pode ser ele. É impossível, não faz sentido. Seu comportamento está diferente. Antes mesmo que ele faça qualquer movimento em minha direção, ele corre em minha direção como um animal atrás da presa. Para me defender, subo as escadas rapidamente. Enquanto subo as escadas em direção à cozinha para pegar uma faca, ele agarra meu pé e eu caio no chão. Ele fica em cima de mim, tentando me enforcar, e seus olhos estão diferentes. Isso não é meu marido, mas algo parecido com ele. Dou um chute em seu estômago e ele cai. Assim, consigo correr para a cozinha. Pego a faca mais afiada de todas, e ele se aproxima rapidamente. Eu o acerto no estômago, enfiando a faca em sua barriga. A coisa olha para a faca enquanto o sangue escorre, mas calmamente retira o objeto de seu estômago e o joga em um canto da cozinha, como se nada tivesse acontecido. Ele agarra meu pescoço, pressionando-me contra a parede, e sinto minhas forças se esvaindo. Pego um garfo na pia e o enfio em seu olho. Nesse momento, a coisa me solta, dá alguns passos para trás e eu corro, entrando no banheiro e fechando a porta. Está escuro e não tenho mais para onde correr. Sinto-me como uma presa encurralada, estou preocupada e com muito medo. Essa entidade que está dentro do corpo do meu marido quer me matar por algum motivo. Ouço batidas na porta do banheiro, ele está arremessando seu corpo para tentar derrubar a porta. Ele continua batendo várias vezes até parar. Abaixo a cabeça para olhar por debaixo da porta e percebo que ele está imóvel como uma estátua. Ele sai, demora alguns segundos e volta novamente. Estou pressionada contra a porta, tentando dar forças para que ela aguente os golpes. De repente, uma forte batida faz com que a ponta de um machado atravesse a madeira. Agora, essa entidade está com um machado, derrubando a porta. Afasto-me, assustada, encurralada no canto da parede, observando-a quebrar cada vez mais a porta. Ela faz um buraco grande o suficiente para que sua cabeça entre e fica me encarando. Nesse momento, sinto ódio em seus olhos, não são olhos de uma pessoa comum. Talvez seja um demônio. Ele continua destruindo o restante da porta para poder me matar. Isso não pode ser meu marido, pois eu o matei e enterrei em meu quintal há 3 dias. Essas foram as histórias de hoje. Diz aqui nos comentários, você ouve as histórias de terror fazendo o quê? E se você gostou muito e quer conferir mais relatos e histórias de terror, então inscreva-se em nosso canal, aqui postamos vídeos todos os dias. E até o próximo vídeo.